a versão NVI, filhona, está aí? Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas, conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que era mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Até aqui. Depois eu vou continuar a leitura, a Ari vai me ajudar e você vai conferindo enquanto eu prego, você vai conferindo aí na tela. Deus, estamos diante da Tua palavra eterna, poderosa, infalível, e precisamos dela mais do que nunca, Senhor. Estamos diante de mais uma semana que nós não conhecemos, esse primeiro dia dessa semana. Mas uma coisa eu sei, Senhor, precisamos de uma direção, e só o Senhor pode nos dar a direção certa. Portanto, que possamos reconhecer Tua voz, eu te peço, neste lugar. Mesmo aquele que nunca ouviu Tua voz, possa ouvi-la nessa noite. Até mesmo aquele que nunca teve uma experiência contigo, possa ter nessa noite. Até mesmo aquele que há muito tempo não ouve Tua voz, há muito tempo não tem uma experiência real contigo, que hoje, Senhor, a impressão, a sensação que eles tenham é o que o Senhor está sentado ao seu lado, conversando com ele, falando com ele, aconselhando, meu Deus, e direcionando esta pessoa. Esta é a minha oração nessa noite, em o nome de Jesus. E se você concorda, você diz amém. E se você concorda mais ainda, você aplaude a palavra e celebra por essa palavra. Pois bem, até a primeira parte que nós acabamos de ler aqui, deu para entender alguma coisa. Esse sermão nasceu do filme Davi, filme infantil, que nós levamos a Micaela para assistir, e eu gostei demais. E eu quero indicar aqui, a cada pai, tá? De criança, indicar para você. Porque, minha gente, as opções que estão aí
milhares e milhares, gente, impressionante, as investidas, as investiduras do inferno, principalmente para as nossas crianças. É impressionante. Só um filme que eu vi antes do filme Davi, apresentando um filme de uma cabra jogadora, acho que de basquete. Minha gente, desculpa a palavra, mas eu vou te chocar. Que porcaria! Deixa eu tentar lembrar o que foi aquilo ali. Vou colocar de anúncio para você entender, tá? Aquele anúncio, eu não suportei o anúncio. Gente, que porcaria isso, tá? Filme para criança, com o que você imaginar aí, tinha naquele filme ali. Eu disse, gente, que investida. E olha que inferno que não descansa, que Satanás que não perde tempo, gente. Ele coloca exatamente na abertura de um filme tão bom, tão edificante, tão abençoado como esse filme de Davi, um filme completo, tá? Filmaço. É um desenho que vale muito a pena assistir. Dentro desse desenho estava lá sobre Ziclag. E eu disse, eu vou trazer essa palavra, se o Senhor permitir, no domingo. E desde esse dia ficou no meu coração, e eu fiquei ali remoendo, né? E sendo alimentado por essa palavra. Essa palavra narra uma tragédia familiar, sabe? Não é nada algo bom, é uma tragédia familiar. Davi está passando um dos piores momentos. Aliás, Davi passou muitos momentos ruins, difíceis, tragédias, momentos trágicos, né? Ele voltava de uma batalha contra os filisteus, que ele havia se infiltrado para tentar ajudar Israel, mas principalmente Jonatas, o seu amigo e irmão, e Saul, a quem ele considerava, que não tinha mais consideração nenhuma por ele, né? Aliás, tentou matá-lo várias vezes, mas ele não paga o mal com o mal, começa daí, né? E ele então vai para essa batalha. Ao voltar dessa batalha, ele encontra ali aquela cidade que era um forte, totalmente destruída, como nós acabamos de ler aqui, né? Incendiada. E quando eles chegaram ali cansados, né, o fator cansaço, gente, estraga qualquer relacionamento. Cuidado com o cansaço físico. Cuidado, porque o cansaço físico fez com que Elias desistisse da vida. Ele deixa o seu discípulo, lembra de Elias? Vai para o deserto e lá ele entra em depressão. Ele diz, Deus, eu quero morrer. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, porque eu estou vendo o mal prosperar. Parece que tudo que a gente faz, parece que não vale a pena, não vale a pena ser honesto, não vale a pena pregar o evangelho, não vale a pena ser crente, não vale a pena ser profeta, né? Mas Deus ali alcançou Elias, simplesmente Elias chegou a esse ponto por causa do cansaço físico. Muito cuidado, tome cuidado. Por quê? Porque não há nada de errado em você chegar a uma situação como esses homens chegaram, ver uma cidade devastada e chorar. Até então, nada de errado. Até então, algo normal. Quem está comigo aí? Isso. O problema é quando o texto vai dizer que eles, no verso 6, estavam tão angustiados
profundamente que eles falavam, planejavam matar Davi a pedrada. Minha gente, você imagina isso? Olha que ponto esses homens chegaram. De onde começou isso? O cansaço físico. De onde começou isso? Da exaustão. Cuidado com a exaustão. Cuidado com essa correria aí que você está. Para quê? Vai chegar onde? Esse afã de quê? Será que você não lê a Bíblia? Será que você não sabe que um dos conselhos mais preciosos de Salomão é a gente não se deixar levar pela vaidade? E são várias as vaidades, gente, que nos cegam, que nos enganam. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que vaidade é só uma roupa, a estética. A vaidade é apenas arrumar um cabelo, né? E a estética em si, né? Mas a vaidade vai muito mais do que isso. A vaidade fala de um carro, de um automóvel, de uma casa até. De tanta coisa, meu Deus do céu, que a gente precisa tomar cuidado. E de tanta exaustão, de tanto cansaço, esses homens chegaram a ficar amargurados. Gente, a amargura, ela acaba um relacionamento. O relacionamento de Davi com esses homens, 600 homens que eram fiéis a ele, eram homens leais, que respeitavam Davi, que admiravam Davi, que tinha Davi como um líder. Só que pelo cansaço, pela exaustão, pelo que os olhos estão vendo, pela aparência do que você está vendo, você tira conclusões precipitadas. Claro, obviamente, quem não ia imaginar que todo mundo ali estava morto? Quem não ia imaginar que aqueles homens famosos pelas barbáries que faziam, que eles não machucaram as crianças, que eles não mataram essas mulheres? Ninguém ia imaginar, até o próprio Davi pensou, tanto que ele se angustiou muito. Mas esse texto que você já ouviu algumas vezes, com certeza, você já ouviu em pregações, quem sabe aqui, quem sabe em outra igreja, quem sabe no seu GM, numa célula, quem sabe no YouTube, quem sabe onde, né? Até na antiga VHS, né? Numa fita cassete. Diz o texto que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu sei, a maioria aqui já ouviu isso aqui. A maioria aqui, acredito, e quero chutar de 95% para cima. Só que eu quero trazer para você que é interessante como a palavra de Deus nos fala. Apesar de você já conhecer, apesar de você já ouvir, apesar de você até saber o final dessa história, o Espírito de Deus, de forma que eu não consigo te explicar, ele consegue pegar essa frase e falar com você hoje, no que você está vivendo, dizendo para você: se fortaleça em mim. É incrível, é inexplicável. Deixa eu abrir um parêntese aqui que eu esqueci, né, de justificar a ausência do pastor daí, da Lude, também do Pedrinho, que até o Pedrinho virou missionário agora, né? Eles estão lá na igreja Ebenezer. Pastor Luciano me pediu um socorro e eu então resolvi abençoá-los e indiquei o pastor daí para estar ministrando lá, né? Então a gente vai fazendo assim, né? Vai abençoando, né? O Darlan hoje está lá no Sapucaíra, né? Glória a Deus por isso, né? Dervaci, há muito tempo a gente abriu mão lá para o Minas Gerais, e daqui a pouquinho vai vindo mais bairros aí, a gente vai alcançando mais Eunápolis para Jesus. Eu posso ouvir um amém?
De concordância aí? Amém. Já estamos com alguns GMs, né? Deus é bom. Como ele se fortaleceu no Senhor, eu fiquei pensando, e a cabeça de crente aqui já vai assim logo, né? Dobrou os joelhos, levantou as mãos, fez uma oração sincera. Não sei, pode ter sido isso. Quem nunca passou por isso? Eu já fiz orações assim, das mais diversas possíveis. Eu já fiz oração na cama de hospital. Eu já fiz uma oração como essa, sentado numa cadeira ao lado de minha esposa na cama de hospital. Eu já fiz uma oração como essa no hospital geral lá de Salvador, quando meu pai sofreu um terrível acidente e eu via meu pai num estado que eu nunca tinha visto antes. Como que se ora? Não é se é de joelhos, se é de mãos levantadas. A oração aqui é com o coração rasgado. Você já orou assim? Infelizmente as nossas orações, a grande maioria delas não são assim. Você sabe disso. A grande maioria das nossas orações são orações educadas. São aquelas orações que a gente tem até vergonha se a gente gravar para a gente ouvir, de tanta formalidade. E é por isso que a grande maioria das nossas orações não tem resposta, porque são orações da boca para fora, são orações só para constar. Só religiosos fazem isso aqui. Observe que as orações que são ouvidas são as orações sinceras. Você sabe disso, não sabe? As orações ouvidas, gente, e na sua grande maioria, são as orações do desespero. Deus, aplaca essa febre aqui dessa criança, tenha misericórdia. São aquelas orações, quando a gente está correndo para o hospital, socorrendo alguém. Quem nunca orou assim? São nessas horas que a gente se agarra. É isso que eu vejo em Davi. Ele se fortalece no Senhor assim. Mas além de clamar, de buscar ajuda, ele também se submete. Ele procura o sacerdote Abiatar. Ele procura uma autoridade espiritual. Ele procura o colete sacerdotal. A gente leva muito a sério isso aqui, sabe, gente? Nós temos um grupo de intercessores. Na igreja nós temos um grupo chamado Poder da Fé, né? E eu tenho um grupo pessoal meu de intercessores, porque eu sei que eu não sou um super-homem. A eles eu recorro sempre. E também agradeço sempre, porque eu sei que as orações desse povo também são orações ouvidas. A pergunta que eu quero te fazer é: e você? O que você faz nos momentos trágicos? Meu irmão, o que você tem feito nos momentos trágicos? Quais são as tuas reações nos momentos de crise? Quais são as tuas ações nos momentos mais difíceis? Quais são os seus passos naqueles dias difíceis que você passa, que todos nós passamos? O que é que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem verbalizado? Como você tem agido? Como você tem reagido? Davi se fortalece no Senhor, isso a gente já sabe. Mas ele vai para a igreja. Mas ele busca cobertura espiritual. Mas ele busca o Senhor. Mas ele ora. Mas ele intercede. Mas ele busca a resposta de Deus. Ô irmão, como a igreja do Senhor tem perdido isso? Como nós estamos vivendo dias
onde o povo de Deus, parte dele, está perdidão. A gente vê o tempo hoje de internet, que é uma terra sem lei. Eu via hoje alguém que se dizia crente, que eu não conheço, então não posso dizer, não vou também dizer que não é, eu não vou ser leviano, mas alguém que pediu para se gravar, né? Alguém estava filmando, e ela ali orando, lá em Brasília, e você via na paisagem que já estava chovendo, e ela ali orando por chuva, para que chovesse, mas não para que molhasse a terra, para os gados, para a colheita, não, para que o ato lá em Brasília fosse prejudicado. Aí eu pergunto para você, para que Deus, essa mulher, eu não sei se é irmã, estava orando e ainda se exibindo, dizendo que a sua oração foi ouvida? Outra coisa, irmãos, entre aspas, celebrando um raio que cai e fere pelo menos 13 pessoas. Tanta ignorância, meu Deus do céu. Pessoas dizendo que Deus tinha mandado o raio, que Deus estava punindo, que Deus tinha intervido. Meu Deus do céu, as pessoas não lêem mais Bíblia. As pessoas não sabem que Satanás tem o poder também com a permissão do Senhor. As pessoas não sabem nem o que é chuva. Tamanha ignorância. Não sabe como é feito isso. O fato é que aquela tempestade foi sim uma tempestade incomum. Isso é fato, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Mas a causa disso, qual é a causa disso? Fator espiritual, sabe-se. O fato é que o povo de Deus tem se perdido. E nos momentos mais difíceis, ao invés de clamar, de se fortalecer no Senhor, tem falado bobagem. Tem falado o que não deve falar. Imagina Davi naquele instante ali, começado a desabafar. Vocês querem me matar? E começado a desabafar ali. Imagina isso aí, você já imaginou? Para os 600 ali, começasse a passar na cara deles, o que eu fiz por vocês? Vocês diziam que me admiravam, que eu era o líder de vocês, seus mentirosos, seus falsos. Ou seja, ele iria piorar ainda mais a situação, sim ou não? E é o que muitos têm feito. No momento de crise, ao invés de se fortalecer no Senhor, ao invés de buscar o Senhor, de buscar resposta em Deus, tem agido por conta própria. Outra coisa, Davi era ungido do Senhor. Davi já tinha tido experiências assim inigualáveis. Davi já tinha matado Golias. Davi já tinha matado um leão, sabe-se lá como? A gente só sabe especular. Ele já tinha matado um urso. Imagina quantas experiências esse homem já tinha tido com Deus. Davi tinha sido ungido por Samuel. Não era qualquer um. O que eu quero dizer com isso? Davi poderia se levantar ali e dizer: ei, eu sou ungido do Senhor, vocês sabem disso? Vamos nos levantar agora e vamos orar, pedir para que Deus amaldiçoe esses homens. Mas foi isso que ele fez? Não. Presta atenção, porque tem sido isso que muita gente hoje tem feito. Acha que é o bacana, sabe? Que Deus tem preferidos. Outra coisa,
Davi poderia dizer: eu sou ungido do Senhor. Saul está desviado, eu sou o escolhido de Deus, me sigam, e nós vamos voltar agora e vamos perseguir esses inimigos e tomar o que é nosso, como muitos têm agido por conta própria. Muitos têm agido na força do seu braço e ainda jogam a culpa em Deus. Não, diz a palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um texto totalmente fora de contexto para explicar um pretexto. E aí eu te digo, se Davi age dessa forma, ele quebraria a cara. E é por isso que não é pouca gente que tem quebrado a cara, gente, porque tem agido na força do seu braço, na sua confiança. Confia na sua experiência, confia no que tem, confia na sua juventude, confia na sua inteligência. E não é isso que Deus quer que a gente confie. Quando Davi, ele pede o colete, não é para se aparecer. Ele pede o colete para perguntar. Não é como hoje a gente dobra os joelhos aqui, a gente faz uma oração: Deus, responde. Senhor, mostra para nós. E Ele mostra. E Ele usa uma criança, Ele usa um pregador, Ele usa alguém, qualquer circunstância. Quantas vezes Deus já usou tantas circunstâncias para falar comigo e eu entendi. Será que você está sensível à voz do Espírito Santo? Será que você tem perdido essa sensibilidade? Ou será que hoje você está entendendo que o Senhor quer que você o busque mais? Que você pergunte para Ele: Senhor, eu devo? Senhor, eu sei que eu estou certo, eu sei que esses inimigos nos saquearam, mas eu devo perseguir? Eu vou alcançá-los? É isso que Davi está perguntando a Deus. A gente precisa, irmão, parar de confiar mais na gente, sabe? Dos nossos pais, e confiar mais no Senhor. Você que está desempregado, confia no Senhor. Quantas portas Ele já abriu para você, e Ele vai abrir de novo, e Ele vai abrir mais uma vez, porque Ele é capaz. Mas cuidado, porque eu já vi muita gente desempregado, na primeira oportunidade não pergunta a Deus. Virou moda para os crentes agir por conta própria e depois ainda contar testemunho. Uma benção, irmão, sem discernimento. Davi pergunta: eu vou alcançá-los? Diz aqui o texto, verso 8, né? E o Senhor respondeu. Quem sabe nessa noite Deus está te respondendo, e quem sabe você não está entendendo. Quem tem perguntado a Deus: Deus, por onde? Deus, quando? Deus, você vai, Davi, alcançá-lo. Você vai sim libertar os prisioneiros. Somente com a resposta de Deus é que Davi se levanta. É só com a resposta de Deus, gente, que a gente precisa tomar uma atitude. É quando Deus te falar: pode ir, meu filho, eu estou contigo. Não, meu filho, não vai não. Não, minha filha, não é agora. Cuidado. Quantas vezes Deus já falou isso? Ainda esses dias, alguém veio a mim: meu pastor, queria um conselho. Pois não, meu filho, eu estou desempregado e surgiu aí uma porta. Ó, presta atenção. Ah, é, filho? É.
E aí, meu filho? Ele disse: a questão é que o horário vai me tirar dos cultos. Eu disse: é dura coisa você me pediu agora, um conselho. Aí eu vou te dizer o que sempre eu repito quando alguém me faz uma pergunta difícil: é o que eu faria no seu lugar. Embora não estou no seu lugar, mas eu imagino, você está desempregado há um tempo, você deve ter compromissos, mas nada justifica, sabe? Nenhum emprego, nenhum sucesso, nenhuma promoção, nenhuma prosperidade financeira justifica o fracasso na sua vida espiritual. Porque se você para de vir aos cultos, meu filho, você vai esfriar com o tempo. Você vai se tornar um religioso. Daqui a pouco você está aí desviado, como muitos que eu já aconselhei. É assim. Esse, pelo menos veio e pediu conselho, mas quantos, além de já aceitar de imediato, até por conta, né, de estar desesperado, né? Mas ainda conta, ainda bênção, sem nem saber se é de Deus, sem nem ter consultado o Senhor, sem nem ter perguntado a Deus. E outros até já sabem a resposta, por isso que nem perguntam, e é por isso que quebram a cara lá na frente. Você entendeu que o segredo da vitória, o segredo de alcançar o inimigo, o segredo de você encontrar a resposta de Deus, não está, por exemplo, na disposição? Quantos estavam dispostos? A Bíblia está cheia de exemplos assim, como Israel, por exemplo, lutando contra uma cidade chamada Ai, morreu mais de 60 mil. Disposição tinha, mas eles não perguntaram ao Senhor e foram enganados. E há muitos estão nessa vida, fazendo as coisas por conta própria, fazendo negócios lucrativos diante dos seus olhos. Que Deus não está se agradando. No caminho encontraram um egípcio, verso 11. Que coisa interessante. Um egípcio estava semi-morto. Esse homem estava 3 dias sem comer e sem beber, semi-morto. No lugar daquele ali, não resistiria. Davi com a cabeça cheia, com a cabeça quente. Davi preocupado, ansioso. Se ele não encontra os inimigos, era o seu pescoço que estava em jogo. Mesmo assim, ele que tinha tudo para dizer: deixa esse cara aí, nós não temos nada a ver com ele, deixa esse sujeito aí, vamos prosseguir. Aliás, o próprio senhor daquele egípcio fez isso. Você vai ver o texto. O próprio senhor dele fez isso. Mas não foi isso que Davi fez. Deram água e deram comida para aquele estrangeiro, para aquele desconhecido. Primeiro eu citei estrangeiro, porque nós não temos essa noção como brasileiros. Como o estrangeiro era alguém que o povo de Israel não tinha nenhum compromisso. Mas se fosse um hebreu, um israelita, era como se fosse um irmão, aí eles tinham uma obrigação de ajudar. Mas estrangeiro não tem um compromisso. Pode até ser um inimigo mortal, pode ser até uma emboscada que eles estão querendo fazer para nos matar. Presta atenção nisso aqui. Interessante é que esse egípcio que foi alimentado, que recebeu água,
um pedaço de bolo, figos prensados, 2 bolos de uvas passas, comeu, recobrou as forças. E quando ele recobrou as forças, isso é muito importante, Davi então lhe pergunta: a quem você pertence e de onde você vem? E o jovem egípcio respondeu: eu sou servo de um amalequita. Que revelação! Foram os amalequitas que atacaram Ziclag. Eu imagino que com essa informação Davi deve ter arregalado os olhos. Que coincidência, não é assim que a gente lida com os nossos problemas? Que coincidência, a gente lida assim. Olha, e aí a gente fica mais curioso ainda. A gente não entende, né? O trabalhar de Deus. Eu sou servo de uma amalequita e o meu Senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Que ele me foi abandonado pelo próprio Senhor. Aquele que deveria ajudá-lo, aquele que deveria curá-lo, aquele que tinha responsabilidade com ele, o abandonou. Vivemos dias assim também, onde o cônjuge tem sido abandonado, aquela que jurou, né, diante do altar, diante de familiares, na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, não é bem assim. Aquele que jurou, chegou na hora da enfermidade, não é bem assim. A gente sabe disso. Nós temos visto isso cada vez mais frequentes. São os amalequitas que deixam para trás porque se tornou um peso. Isso é um peso. É assim que o povo de Deus age. Eu tenho visto um monte de amalequita aí no nosso meio, gente. Um monte. Ah, porque não serve mais. Então abandona, deixa para trás. Ainda esses dias eu estava ouvindo um testemunho lindo sobre vocês. Alguém aqui colocou: eu louvo a Deus por essa igreja, porque não desistiram de mim e nem da minha família. Toda a glória ao Senhor, mas que esse testemunho seja dado. E que a gente venha acordar com isso. E não se tornar como os amalequitas, que enquanto você está com saúde e força para vir, você serve, literalmente. Faltou força, faltou saúde, faltou recurso, deixa para trás, é abandonado, é esquecido. Foi assim que Davi agiu? Não. O que as pessoas não sabem, gente, é que mesmo alguém enfermo, cansado, fraco, largado, deixado para trás, pode ser uma chave que Deus vai usar para destravar o teu destino. E a maioria não vê assim, porque nós estamos infelizmente acostumados a só reconhecer o que está diante dos nossos olhos. Então, uma promoção que às vezes é uma cilada do inferno para te tirar da casa de Deus, promoção é bênção. E às vezes é uma cilada. Mas muitas vezes uma demissão que Deus até usa para te provar agora, provar a tua fé agora, sabe? Uma tragédia, uma situação difícil, Ele pode usar agora para te promover amanhã, para te promover a seguir. Mas a gente não vê assim. O que a gente vê? A gente vê o guerreiro forte, é com esse que eu quero andar, porque eu estou protegido. Mas o servo enfermo, a gente deixa para trás.
Com esse servo, Davi viu uma chave. Você o quê? Amalequita? É. Me conta então aí. Aí ele diz: nós atacamos o Neguebe e o território que pertence a Judá e incendiamos a cidade de Ziclag. O homem está contando para Davi, nem imaginava que era a família deles que estava lá em Ziclag. E o homem está contando. Olha só. Gente, nós estamos falando de uma história de 2.500, 700 anos. Estou contando essa história. Essa história se repete todo dia. Essa história se repete em esquinas, no nosso bairro. Essa história se repete no nosso local de trabalho. Deus pode usar um colega de trabalho seu, que está lá escanteado, que está lá para ser o próximo a ser colocado para fora, e ninguém quer conta com ele, porque ele está sendo visado. E quem se unir a ele pode ser o próximo também, mas você não vê como os demais vê. Você leva ou você morre. Ou você me leva, ou eu oro agora para Deus te matar. Estratégia, você me leva. Você pode me levar. Davi, ele estava em condição de ordenar, mas ele pergunta e pede um favor. Quanta gente prepotente, minha gente. Você pode nos levar? E ele respondeu: se o Senhor jurar diante de Deus que não matarás a mim, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, eu vou te levar sim até eles. Você imaginou se Davi age dessa forma que eu falei? Vou morrer mesmo, morro aqui, vou levar a lugar nenhum não, e empacaria ali. Você só me usou mesmo? Sei para que você me deu comida, eu só ganhei mais um dia, agora eu vou morrer mesmo então. Porque é assim que muitos têm feito, têm usado pessoas, segundas intenções, terceiras intenções. Mas Davi ajudou aquele homem sem saber quem ele era, porque as características dele era de um egípcio, não era de um amalequita. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só ajuda com segundas intenções. Só ajuda aqueles que sabem que vão ter alguma coisa em troca, mas dificilmente se ajuda sem ter nada em troca. A gente está vendo aí hoje a internet que já viralizou, todo dia é uma moda. A moda agora é deixar a carteira cair, isso está em tudo quanto é lugar. E alguém que está lá numa condição, às vezes um aleijado, um mendigo, um bêbado, um morador de rua, aí na filmagem ali alguém diz: não, a sua carteira caiu. Aí volta: então você passou no teste da bondade, toma aqui R$1.000, não, toma 2.000, tudo aquilo sendo filmado, e as pessoas dizendo: parabéns, você está ajudando, você. Qual é a real intenção, gente? Qual é a real intenção? Como você tem ajudado? Qual é a real intenção dessa ajuda? A real intenção de Davi, simplesmente ajudar. E eu concluo aqui dizendo uma coisa interessante que eu vi nisso aqui. Quando Davi pergunta a Deus: eu posso ir? Eu vou alcançar se eu perseguir? E Deus disse: você vai alcançar. Deus deu uma palavra, uma promessa, mas não disse como. E é a mesma coisa hoje nos nossos dias. Deus, eu vou ter vitória,
vai ter vitória. Eu já conquistei na cruz para você, só que ele não nos diz o caminho. E no caminho, meu irmão, e no trajeto, meu querido, para conquistar os amalequitas, os egípcios estão no nosso caminho. Os egípcios estão ali. Como é que nós estamos enxergando esses egípcios? Ah, meu Deus do céu, o diabo colocou isso aqui para me atrapalhar. Vamos desviar do caminho, não vamos perder tempo não. Vamos. É assim no linguajar gospel. E muitas vezes Deus tem colocado egípcios ao nosso lado, no nosso caminho, à nossa frente, morando ao nosso lado, egípcios que não tem nada aparentemente para nos dar, mas que Deus esconde uma chave dentro dessas pessoas para muitas vezes até nos promover. Quando este homem diz para Davi: onde estão? Leva-os até lá, diz aqui o texto. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados. Primeiro ponto. Os inimigos estavam dispersos. E Davi estava colhendo da semente de bondade que havia semeado naquele egípcio. Como é que você quer colher se você não tem semeado? A gente só colhe quando a gente semeia. O que você tem semeado? Como nós temos semeado na vida dos egípcios, que Deus vai colocando no nosso caminho? Verso 17, para encerrar, diz: Davi os atacou no dia seguinte. Por que não na mesma hora? Por que não? Porque não era, gente, de qualquer jeito, afoito, como muita gente tem errado, falhado, fracassado, fazendo as coisas, sabe, na força do seu braço. No dia seguinte, quando amanheceu, então foi o dia todo de massacre, diz o texto aqui. E aí o verso 19, para a gente fechar, vai dizer, vai estar aí na tela para vocês: e nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem outra coisa que fora levada. Você sabe que é essa a resposta que Deus quer para a tua vida? Você sabe que esse aqui é o fim que Deus quer para mim e para você? Você sabe que quando nós estivermos lá diante do Senhor, no último dia, você sabe que é esse o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? Que nada nosso seja perdido, que nem eu, nem a minha esposa, nem os meus filhos, nem os meus netos, nem a minha posteridade, nada seja levado pelo meu inimigo, pelos nossos inimigos. Deixa na tela aí, filhona. Davi recuperou tudo. Ah, eu sei que quando eu prego isso aqui, a primeira coisa que vem na sua cabeça foi Davi. Ah, isso foi há tantos milhares de anos, né, pastor? Como o senhor mesmo está falando aí, né? E foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Gente, isso é palavra de Deus. Isso aqui são senhas que Ele está nos dando. No dia da tragédia, se fortaleça no Senhor, busque ao Senhor, busque a direção dEle, cobertura espiritual, pergunte para Deus, Ele te responder, haja segundo a sua fé, vai,
quando você encontrar um egípcio, quando você encontrar alguém que não vai te dar recursos de volta, lucros, ajude, sem esperar nada em troca, sem esperar favor de volta. E Deus vai esconder dentro de situações assim o escape para você, a saída para você. Ele recuperou tudo, tomou todos os rebanhos dos amalequitas, tomou todos. Há um negócio na Bíblia chamado despojo. Despojo é o direito do vencedor, é o despojo. Foi isso que Cristo foi fazer lá no inferno, depois que ele vence a morte, o despojo da guerra. O despojo, querido, diz o texto que estes são os despojos de Davi. Está aí, animais que ele trouxe, e foram tantos, meu irmão, que a gente pensa que é uma coisinha de nada, né? Foram 400 homens para carregar, porque dos 600, 200 ficaram lá no ribeiro, cansados, exaustos, não aguentavam mais nada. E os 400 foram com Davi, 400 homens para carregar tantos despojos. E a última lição é que quando voltaram, os 400 não queriam dividir, não. Não, vocês não foram ficarem no bem bom. E aí eu concluo dizendo que Davi disse para eles: não, meus irmãos, nós não podemos achar assim, não. Não somos melhores do que eles, porque estamos menos cansados. E o mais lindo que você vai ver no texto é que daquele dia em diante, Israel se tornou lei de compartilhar os despojos, mesmo com os cansados, mesmo com aqueles que não puderam ir à guerra. E essa grande lição e linda lição para a igreja hoje, eu sempre tenho falado aqui: se você pode vir para a oração da alvorada, não se sinta melhor do que aquele que não pode vir. Nós não somos melhores, mas quando você puder vir, lembre daquele que não veio. Quando você vem para a sala de intercessão às 18h30, não se sinta melhor do que aquele que não veio, e nem ache que não veio porque não quis. Não, nossa tarefa não é essa. A nossa tarefa é vir e orar. E os despojos das nossas guerras, o Senhor vai distribuir para toda a igreja, para todo o seu corpo. Quem entendeu essa mensagem, aplauda a palavra de Deus. Se ponha de pé. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Quem sabe você foi saqueado. Quem sabe o inimigo entrou no seu casamento, na sua casa, lá no quarto do seu filho. Quem sabe lá dentro teve a ousadia de entrar no seu lar, num descuido seu, quem sabe, né? Quem sabe. Hoje é dia de você se posicionar em Deus, se consagrar. Esses dias eu aconselhava a alguém que me falava de guerra espiritual e eu disse: se consagre. Consagre sua vida e consagre a sua família também. Batalha espiritual a gente vence, gente, não é no braço, não é na força do braço, é com jejum e oração, porque há demônios que só saem, Jesus falou, com jejum e oração. Você tem alguma causa aí diante de Deus? Coloque agora. Aproveite para orarmos juntos por essa causa. Nesse instante, alguma malequita que está aí te infernizando, coloca diante de Deus essa causa, né? Coloca agora diante de Deus.
Você estava lá no seu cantinho, alguém foi e te saqueou. Pergunta a Deus: é hoje? É agora? Como é que o Senhor vai responder? E eu creio que Deus vai te responder. Eu creio. Eu vou orar pela sua causa neste momento. E eu vou orar para que Deus aumente a sua fé. Porque tem aqueles que estão aqui, mas a fé está tão fraca, mas tão minguada, gente, que não tem força nem para orar na igreja, quanto mais em casa. Então vou orar especificamente por você agora, especialmente por você neste momento. Vamos orar juntos? Vamos. Feche os seus olhos para você não se distrair agora. Isso, feche os seus olhos agora. Isso. Começa a orar pedindo: Deus me fortalece. Isso todo mundo sabe orar, né? Deus me fortalece. Deus me ajuda. Senhor, assim como Davi naquele dia, que estava angustiado, amargurado. Deus, eu levanto um clamor agora também aqui. Levanto um clamor por pessoas que foram saqueadas, roubadas, atingidas. Quem sabe, meu Deus, o seu lar, quem sabe a criança, quem sabe uma notícia ruim, quem sabe um diagnóstico que abateu essa pessoa. Senhor, como Davi, nós nos fortalecemos nessa noite no Senhor. E como Davi, também nós aprendemos, meu Pai, a buscar no Senhor, meu Deus, resposta. Deus, eu oro por casais, quem sabe foram atingidos, quem sabe, meu Pai, uma amalequita, quem sabe o inimigo encontrou uma brecha. Mas eu oro, Deus, o Senhor é o mesmo que agiu, trazendo despojos dos amalequitas para Davi e para aquele exército, e para aqueles homens, e para aqueles 400 homens, e mesmo os 200 não indo à guerra, tão exaustos que estavam, tão cansados que estavam, o Senhor não os abandonou. O Senhor usou Davi para abençoá-los. Deus, quem sabe eu estou aqui nessa noite orando pelos 200 que estão cansados, por esses 200 que não têm ido à luta, por esses 200 que estão exaustos, estão parados, estão deitados, estão lá no ribeiro da sua vida, e só vêm os domingos à noite, e só estão aqui, meu Pai, só por vir, meu Pai, que hoje, ao ouvir essa palavra, o teu Espírito faça um reboliço na sua vida. Ah, meu Deus, o Senhor pode através dessa palavra visitar o lar desse meu irmão. O Senhor pode visitar o casamento, meu Deus. O Senhor pode visitar a família e colocar as coisas no lugar. Você pode orar, irmão, especificamente? Ore pelo seu casamento. Ore especificamente pela sua família agora. Ore especificamente pelo seu lar agora. O Senhor pode, o Senhor é capaz. Deus, que possamos alcançar, meu Deus, esses que nos saquearam, o inimigo que roubou a nossa alegria, roubou a nossa paz, que hoje seja o dia, meu Deus, que o teu nome seja glorificado, que essa alegria, meu Deus, não venha mais sair do nosso coração, que essa paz não venha sair nunca mais do nosso coração, que essa pessoa que tem perdido noites sendo roubadas através do amalequita, da insônia, que hoje essa pessoa seja restituída, que ela venha dormir como há muito tempo ela não dormiu, Senhor. Deus, eu oro por famílias que estão sendo roubados, meu Deus, distraídos, meu Deus, quem sabe a distração, que hoje essas pessoas despertem
e os despojos sejam entregues, em um nome de Jesus. Deus, se alguém aqui hoje foi alcançado, já valeu a pena. Se alguém nessa noite, meu Deus, ouviu a tua voz, já valeu a pena vir aqui, do jeito que eu vim, da forma que eu vim, já valeu a pena. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, ó Deus da minha vida, muito obrigado por esse culto, por essa noite e por essa oportunidade de mais uma vez pregar a tua palavra. Toda glória e toda honra ao Senhor, para todos sempre. Amém. Celebre ao Senhor. Aleluia. 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 Você vai contar testemunhos, viu? Você vai contar. Você que foi saqueado, tá? Você vai contar. Deus vai te levar a perseguir e te dar despojos, tá? E tomar de volta o que o inimigo tomou seu, saúde, tá? O Senhor vai te dar restituição. Receba essa palavra na tua vida, tá? Alegria de volta, paz de volta. E o sono reparador é o que eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?